Boa tarde a todos. A apresentação de hoje vai ser sobre a aplicação de Document Retrieval e chatbots com a execução de aplicações RAG localmente. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pela Jéssica, Joana e a Júlia. A gente vai abordar um pouquinho dos conceitos de recuperação de documentos, chatbots e como essas tecnologias se combinam com um modelo de geração aumentada por recuperação, conhecimento, conhecido como RAG, para criar soluções que sejam mais poderosas e com processamento também, utilizando processamento de linguagem natural. O objetivo dessa apresentação foi dividido aqui em quatro. Primeiramente, a gente vai introduzir os conceitos que a gente vai utilizar de Document Retrieval, chatbots e RAG. Em seguida, vamos explorar como esses conceitos eles estão relacionados e qual a forma, né, como essas relações foram feitas para criar a solução que a gente procura. Também vamos detalhar as tecnologias e metodologias que seriam utilizadas na implementação, que foram utilizadas também por nós na implementação. E, por fim, a gente vai mostrar os exemplos práticos e as vantagens dessa implementação. Então, para a gente começar, o que é o Document Retrieval? É um processo de busca e recuperação de informações relevantes a partir de documentos armazenados em diversos formatos. Entre os principais formatos de documentos que a gente pode trabalhar com esse processo, a gente tem os PDFs, os bancos de dados, documentos XML e até mesmo os e-mails que a gente pode utilizar. A importância do Document Retrieval está centralizada mais na aplicação que elas precisam para acessar grandes volumes de dados estruturados e não estruturados. A gente pode utilizar com os dois. E permite também que a gente encontre informações específicas de forma mais rápida e precisa. Bom, o funcionamento, né, do Document Retrieval aqui. A gente tem a primeira etapa, que é a indexação, onde os documentos eles vão ser organizados em estruturas que permitem sua recuperação rápida e eficaz, e eficiente. Em seguida, temos a recuperação, onde uma consulta feita pelo usuário é comparada com os documentos armazenados para encontrar correspondências. E, por fim, temos o ranqueamento dos resultados, que permite que os documentos mais relevantes sejam apresentados primeiro, garantindo que o usuário receba as respostas mais precisas e úteis para sua consulta. Bom, aí a gente colocou dois exemplos de como a gente usa somente o Document Retrieval aqui. Eu coloquei no meio jurídico, no meio acadêmico, achei que ficou mais fácil para o entendimento. Então, no setor jurídico, por exemplo, ele pode ser utilizado para localizar uma cláusula específica dentro de um conjunto de contratos, o que também facilita muito, né, a vida de quem está fazendo isso, porque geralmente esses contratos são muito grandes. E no setor acadêmico é útil para utilização, é muito útil para localizar uma citação exata em base de artigos científicos, por exemplo. Esses exemplos, eles mostram como que o Document Retrieval facilita a busca por informações em grandes volumes de dados. Nesses dois casos, fica fácil a gente ver isso. Agora, falar um pouquinho sobre os chatbots. Então, o que os chatbots são? Eles são programas de software que simulam conversas humanas. Eles utilizam da inteligência artificial para garantir que os usuários, para garantir que a interação com os usuários seja de maneira natural e intuitiva. E com a evolução das linguagens de tecnologia, os chatbots, eles passaram de comandos simples para interações cada vez mais complexas e contextuais. Pode existem dois tipos aqui que a gente colocou, que são chatbots baseados em regras e o com uso de IA. Os baseados em regras, eles já seguem fluxos pré-definidos de respostas. E os chatbots com IA são aqueles que utilizam modelos de aprendizado profundo para entender e responder de forma mais flexível. Então, ele armazena um conjunto de dados e, a partir desse conjunto que ele já está gravado ali na memória, que ele aprendeu junto com a IA, ele vai conseguir responder. Esses chatbots com IA eles são frequentemente integrados com os sistemas de document retrieval, que é aí que vem a integração deles, o que os torna capazes de fornecer respostas mais precisas e baseadas em dados reais. Aí eu trouxe aqui também, no mesmo contexto de jurídico, mais dois exemplos agora na prática, no uso da prática de chatbots. É, o
Um chatbot, por exemplo, no setor jurídico, seria aquele que acessa documentos legais e fornece respostas específicas, como a localização de cláusulas contratuais, sem a necessidade da intervenção humana. E já no atendimento ao cliente, o chatbot ele pode fornecer respostas automáticas, baseadas em documentos internos da empresa, aí ele vai economizar tempo e recursos também, além de ser muito eficaz. Agora, a relação entre o Document Retrieval e o chatbot de forma mais clara. A integração entre eles ocorre quando a gente utiliza o chatbots em, por exemplo, sistemas de recuperação de documentos para acessar informação, alguma base de dados ou algum documento específico. Essa integração, ela melhora significativamente a qualidade das respostas, porque ao você acessar um documento diretamente, os chatbots são capazes de fornecer respostas cada vez mais ricas, precisas e contextualizadas. Isso é especialmente útil em áreas onde o conteúdo é muito extenso e muito específico. Aí por isso a gente colocou essa a questão do setor jurídico. E para fazer isso, a gente vai utilizar o RAG. O RAG combina a recuperação de documentos com a geração de linguagem para fornecer respostas que são, ao mesmo tempo, precisas e contextualizadas. Diferente dos modelos de linguagem tradicional, que eles geram as respostas apenas com base no treinamento inicial, o RAG ele permite que o modelo acesse dados em tempo real. Então, a gente vai alimentando aquele chatbot e a gente vai ter em tempo real acesso a esses dados. Então, essa capacidade de recuperação atualizada torna o RAG uma ferramenta muito, muito relevante nessa pesquisa, para gerar respostas que levam em conta o contexto atual e a precisão das informações, em vez de depender exclusivamente do conhecimento prévio do modelo. O funcionamento do RAG ele envolve esses passos abaixo. Basicamente, são dois passos essenciais. O primeiro é a recuperação de informações relevantes em bases de dados e documentos. E em seguida, a gente colocou a geração, né? O modelo de linguagem ele gera uma resposta utilizando as informações recuperadas como base. E temos que também, quando a gente colocou o fluxo contínuo, que a recuperação e a geração ocorrem quase simultaneamente para gerar resposta cada vez mais personalizada. Esse processo de recuperação que é o fluxo contínuo, de cada vez mais ter o acesso a tempo real e essas coisas. Agora, a gente pontuou aqui também a diferença entre a geração pura e o RAG. A diferença entre elas está exclusivamente baseada nos modelos de linguagem. O RAG, ele está mais na contextualização de informações. Os LLMs tradicionais, eles são limitados ao treinamento inicial, que significa que as respostas elas podem se tornar desatualizadas. Já o RAG, ele permite que o sistema recupere informações em tempo real, possibilitando respostas que sempre estão atualizadas e baseadas em dados recentes. Aí, por isso, os exemplos que a gente trouxe do setor jurídico e também dos clientes em empresa. As vantagens que o RAG que ele se destaca na avaliação contínua, ele permite que os dados recentes estejam integrados nas respostas, garantindo que o modelo ele forneça uma informação que esteja sempre atualizada. A precisão, as respostas geradas são com base em documentos específicos, garantindo alta precisão nas informações fornecidas. E também o contexto, porque ao analisar dados atuais específicos, o RAG ele permite que o chatbot responda de forma mais contextualizada e relevante para o usuário. As tecnologias utilizadas na implementação aqui do RAG, a gente colocou as que foram utilizadas, que foi o LM Studio, que é uma plataforma para treinamento e gerenciamento de modelos de linguagem de forma local. O ChromaDB, que é um banco de dados vetorial para armazenamento e recuperação de embeddings. E o LangChain, que é um framework que facilita a comunicação entre o LLM e as bases de dados. A gente achou interessante utilizar o LangChain também, porque no semestre passado a gente fez essa disciplina e eu, a Júlia Jéssica, a gente apresentou sobre o Uhum. LangChain, então a gente achou legal colocar esse link também. As etapas de implementação do RAG, a gente vai detalhar melhor para frente, mas a gente colocou aqui também brevemente. Então, primeiro, configuração do ambiente, instalar todas as dependências que a gente precisa, o Python, ChromaDB, o LangChain. Depois, temos a geração de embeddings, que é utilizar transformadores de sentenças.
É, depois de armazenar esses embeds, a gente usou o ChromaDB para armazenar e realizar essas consultas mais rápidas e a integração também da LLM com chatbots e conectar as funções de recuperação de documentos ao chatbot via LangChain. Os benefícios de implementar localmente é a privacidade, porque todos os dados são processados localmente, então vai garantir que as informações sensíveis elas estejam mais seguras. O controle, que é possível customizar os modelos e ajustar as bases de dados também conforme o usuário necessita, então vai manter uma autonomia sobre o sistema. E também redução de custos, que você vai evitar o uso de servidores em nuvens que podem ter um custo elevado para o processamento contínuo. Aí, os casos de uso de RAG local, aí a gente colocou mais dois exemplos para ficar mais detalhado, né? Na saúde, por exemplo, com dados médicos armazenados localmente, a privacidade dos pacientes, nesse caso, é preservada, enquanto sistemas que oferecem respostas mais detalhadas e informadas não têm essa privacidade. E na educação também, os chatbots educacionais podem fornecer acesso a materiais didáticos específicos, permitindo que instituições personalizem a experiência de aprendizado e evitem também a exposição de dados sensíveis. Então, aí aqui a gente comparou RAG com modelos convencionais, as LLMs sem o RAG com o RAG. As sem o RAG, elas dependem do conhecimento adquirido no treinamento inicial, o que vai limitar as respostas a informações possivelmente desatualizadas. E a LLM com RAG, por outro lado, ela integra informações novas, permitindo que o modelo incorpore atualizações e forneça respostas mais relevantes e precisas para o contexto atual. Então, o que a gente concluiu aqui é que o RAG ele representa uma solução poderosa para quem está buscando essas respostas contextualizadas e com um acesso aos dados mais atuais. É, eu vou continuar a apresentação. Desculpa. Vou falar agora um pouco do fluxograma de funcionamento de sistemas com o RAG. Então, esse é um sistema utilizado para integrar a recuperação de dados e geração de resposta por modelos de linguagem, permitindo que chatbots e outras aplicações forneçam informações atualizadas e precisas, baseadas em documentos. Então, primeiro o sistema ele precisa de um documento para consulta, que podem estar em diferentes formatos, como PDF, Word, CSV, e para isso eles utilizam os document loaders, que são os scripts ou ferramentas que permitem extrair informações desses documentos para torná-los acessíveis. Após o carregamento dos documentos, os textos eles são divididos em chunks, que são partes menores de texto, que é necessário porque os modelos de linguagem eles possuem limite no número de tokens que eles conseguem processar simultaneamente. Então, com a divisão, o sistema ele consegue otimizar a busca e facilita a resposta e consultas mais específicas. Depois, cada bloco de texto ele vai ser convertido em blends, que são representações numéricas, que vão ajudar a identificar as semelhanças entre esses textos. E os blends eles são armazenados em banco de dados especializados, que vão permitir uma busca rápida por similaridade. O usuário ele faz uma pergunta que também é transformada em blend, semelhante ao processo que foi feito para os documentos, e isso vai permitir que o sistema ele compare diretamente a consulta com os blends dos documentos, usando as informações mais relevantes. A consulta ela é comparada com os blends no banco de dados vetorial e o sistema ele vai retornar as chunks mais semelhantes e retornar a resposta ao usuário. Eu vou passar agora por todas essas etapas e detalhar um pouquinho cada uma delas. Bom, o primeiro passo do fluxo de funcionamento de um sistema de document retrieval, usando RAG, é o processo de carregamento de documentos. O carregamento de documentos ele é essencial para que um sistema ele possa buscar e recuperar informações. Esse passo ele pode envolver desde coletar e organizar os arquivos que servirão como base para as respostas geradas, e esses documentos eles podem estar em diversos formatos, e a variedade dos formatos ela exige que ferramentas específicas para extrair e estruturar o conteúdo desses documentos de uma maneira que ele pode ser processado posteriormente.
Aí, para isso, são utilizados os chamados document loaders, que são scripts ou bibliotecas que permitem fazer a leitura e extração de conteúdos de documentos, independente da estrutura original que eles se encontram. Então, alguns exemplos de ferramentas são o LangChain Document Loader, que é uma biblioteca que permite que diferentes tipos de arquivos sejam carregados, como PDFs, arquivos CSV e outros. E um outro exemplo é esse PDF Miner, que é uma biblioteca específica para lidar com documentos em PDF e são muito úteis para quando se trata de arquivos escaneados ou em uma formatação complexa. A gente colocou também exemplos práticos, de todas essas etapas e para ficar mais fácil também de o entendimento. Então, nessa etapa, por exemplo, é carregar um conjunto de contratos em formatos PDF para que eles possam ser consultados posteriormente. Após então o carregamento dos documentos, a gente precisa dividir o conteúdo em pares menores, que é os chamados de test chunks. E essa divisão ela é necessária porque os modelos de linguagem, ou LLMs, eles têm um limite de tokens, que é o número máximo de palavras ou parte de palavras que eles vão conseguir processar ao mesmo tempo. Então, imagina que a gente tem um documento longo como um contrato em várias páginas. Então, para que o modelo ele possa lidar com ele de maneira eficiente e responder às consultas de forma precisa, o sistema ele precisa dividir o texto em partes menores para facilitar a interpretação do documento, em vez de ler ele todo de uma vez. Então, o trabalho em pedaços, nesse caso, é o que acontece. É, existem ferramentas desenvolvidas especificamente para essa tarefa, como, por exemplo, o LangChain Task Splitter, que ele vai dividir o texto em pedaços menores com base em critérios pré-estabelecidos. Então, podemos, por exemplo, dividir o conteúdo em parágrafos, sentenças ou até de acordo com o número de tokens especificado, dependendo da necessidade. Então, aqui um exemplo prático, seguindo a mesma linha do anterior, é um documento de 50 páginas sobre uma especialização técnica, ele vai ser dividido em segmentos de 500 palavras, ou em parágrafos, ou em uma seção. Após a divisão dos documentos em pedaços menores, o próximo passo é transformar esses pedaços de texto em representações que o sistema ele possa ser capaz de entender e comparar. Então, é aqui que vai entrar o Model, que é um modelo que converte cada pedaço de texto em um formato numérico chamado de emblending. E esses embledes, eles são representações matemáticas do texto, onde pedaços de texto com significados ou contextos semelhantes têm representações numéricas próximas. E o uso do Encoder Model é essencial para o funcionamento do sistema porque ele permite que o texto seja codificado de uma maneira que facilita a comparação entre diferentes pedaços. Então, dessa forma, quando uma consulta é feita, o sistema consegue encontrar rapidamente os pedaços de texto mais relevantes. E existem diversos modelos que podem ser usados como encoder models. Alguns dos mais populares são os Sequence Transformers, que é por exemplo, o BERT, que são muito eficazes para gerar embledes de alta qualidade. E também tem o Hugging Face Transformers, que oferece uma ampla gama de modelos pré-treinados, como o GPT, e facilita o uso de embledes em contextos diferentes. Depois que os textos eles são convertidos em blends por meio do Encode Model, eles vão precisar de um local especializado para armazenar esses blends de maneira organizada e eficiente. Então, esse é o papel do Vector Database, que é um banco de dados desenvolvido para armazenar e recuperar rapidamente essas representações numéricas. Com o banco de dados vetorial, o sistema ele consegue fazer buscas por similaridade entre blends, permitindo encontrar o conteúdo mais relevante para a consulta de forma rápida. E esse tipo de banco de dados é fundamental porque trabalha especificamente com dados vetoriais, facilitando a busca por similaridade, que é algo essencial em sistemas de Document Retrieval e RAG, e diferente dos bancos de dados tradicionais, que lidam com texto ou números de maneira linear, o banco de dados vetorial, ele lida com vetores de alta dimensão projetado para encontrar os dados mais semelhantes em relação a um vetor de consulta. Então, existem várias ferramentas populares também para banco de dados vetorial, entre elas o ChromaDB, que é uma opção de código aberto com uma performance excelente. Tem o Pinecone, que é uma solução que oferece buscas vetoriais rápidas e escaláveis. E tem o Facebook AI Similarity Research, que é uma biblioteca desenvolvida pelo Facebook que otimiza a busca em grandes conjuntos de vetores. Depois nós temos a consulta do usuário,
que é uma etapa crítica no fluxo do sistema, pois é o ponto de partida para a recuperação de informação. Então, quando o usuário faz uma pergunta, o sistema ele precisa entender essa consulta e transformar em uma forma que permita compará-la com outros documentos previamente armazenados. Para isso, a pergunta do usuário ela é convertida em Blame também, como foi feito com os documentos. Então, converter a pergunta em blends ela é essencial porque esse formato numérico facilita a busca por similaridade e assim a pergunta do usuário ela pode ser comparada diretamente com blends dos textos armazenados na base de dados vetoriais e dessa forma o sistema consegue identificar rapidamente quais os trechos do documento são mais relevantes para responder uma pergunta. Então, alguns tipos de ferramentas que podem ser utilizadas nessa etapa é o OpenAI GPT Blends API, que ele gera blends de alta qualidade a partir de textos de perguntas. E um outro exemplo também é o Sentence Transformers, que também são excelentes para criar blends a partir de consultas. Então, aqui um exemplo prático é o usuário fazer uma pergunta como: quais são os termos de rescisão desse contrato? E essa pergunta vai ser convertida em blend e depois vai ser passada para a próxima etapa para buscar por similaridade. Então, depois que a consulta do usuário ela é convertida ao blend, ela é comparada com os outros previamente armazenados, e essa comparação é feita por uma busca de similaridade, onde o sistema ele vai identificar quais blends ou trechos de texto são mais parecidos com o da consulta do usuário, e vai permitir com que ele encontre rapidamente as partes do documento que se assemelham à pergunta que foi feita. E a busca por similaridade, ela é essencial porque ela garante que os sistemas retornem informações mais relevantes e específicas para a pergunta do usuário. Uma vez que vasculhar todo o conteúdo do banco de dados, o sistema ele consegue focar apenas em trechos mais relevantes e agilizando o processo e aumentando a precisão das respostas. Alguns exemplos de ferramentas utilizados na busca de similaridade podem ser utilizados o ChromaDB, o Pinecone, que são bancos de dados especializados em buscas rápidas de similaridade, ou o Facebook AI Similarity Research, que é uma biblioteca poderosa para lidar com grandes conjuntos de blends e realizar buscas otimizadas. O exemplo prático nessa etapa é a consulta de termos de rescisão, ele vai retornar parágrafos de contrato que vão discutir especificamente a rescisão contratual, usando similaridade entre os blendings. Após a busca por similaridade, o sistema ele vai retornar uma lista dos pedaços de texto, ou chunks, que são mais relevantes para a consulta do usuário, que são os top cat chunks, que representam as melhores correspondências ou pedaços de textos que o sistema considera mais informativo e alinhado com a pergunta feita. O valor K ele se refere à quantidade de chunks que devemos recuperar. Então, selecionar apenas os top cat chunks é importante porque ajuda o sistema a focar nas informações mais significativas e fornecer uma resposta precisa e direta ao usuário. E sem essa seleção, o sistema ele poderia retornar uma quantidade excessiva de dados, incluindo informações menos úteis ou irrelevantes. Então, assim, ao limitar aos chunks mais relevantes, o sistema ele garante uma resposta mais rápida e centrada no que realmente importa. Então, um exemplo prático de como isso acontece é o sistema ele pode retornar 3 parágrafos de diferentes contratos que discutem os mesmos termos de rescisão. Depois que o sistema ele seleciona esses chunks mais relevantes para a pergunta do usuário, eles são passados para um LL Model Generation, e esse modelo de linguagem ele pode ser uma versão mais avançada de um LLM, como o GPT-4, e utiliza pedaços de texto como base para gerar respostas completas, contextualizadas e informativas. O Generator LLM Model, ele é usado para interpretar os chunks relevantes e criar uma resposta única e concisa e coesa, diferente de um sistema de recuperação simples que exibe resultados relacionados. Então, ele consegue compreender o contexto dessas chunks e formular uma maneira que responda diretamente à consulta do usuário. E muitas vezes essa linguagem natural muitas vezes utiliza a linguagem natural. E essa habilidade de gerar respostas completas é o que diferencia o RAG de um sistema de recuperação de informação tradicional. Então, existem também vários modelos e ferramentas que podem ser utilizadas nessa etapa, como, por exemplo, a da OpenAI, o GPT-4, que é um modelo de linguagem de grande escala,
conhecido pela sua capacidade de gerar respostas bem detalhadas e precisas, ou também modelos customizados, e algumas empresas até optam por desenvolver ou adaptar LLMs específicos para responder a perguntas sobre seus próprios dados, ajustando o modelo para as necessidades do domínio em questão. Então, depois de identificar as respostas mais, os cache-chunks que estão mais em evidência, o modelo de linguagem ele processa esses trechos para gerar uma resposta, e essa resposta é finalmente entregue ao usuário. E esse é o ponto em que todo o trabalho de recuperação e geração de informações se traduz em uma resposta clara, contextualizada e precisa, que atende diretamente à pergunta feita pelo usuário. Então, para chegar a essa resposta, o sistema utiliza o modelo de linguagem, como o GPT-4, que lê esses top chunks selecionados e compõe uma resposta informada e detalhada, diferente de um modelo de linguagem padrão que gera respostas com base em treinamento inicial. Esse modelo, ele usa dados específicos e atualizados dos documentos recuperados, os que tornam uma pergunta, uma resposta mais relevante e alinhada ao contexto da pesquisa. Algumas vantagens que temos ao utilizar esse fluxograma com RAG é eficiência, uma vez que a busca e geração das respostas são feitas de forma rápida e integrada, escalabilidade, por lidar com grandes volumes de dados e documentos, e versatilidade, porque pode ser utilizado em diversos domínios, como jurídicos, da saúde e da educação. Alguns benefícios são a precisão melhorada, porque as respostas são geradas com base em documentos relevantes e atualizados. A flexibilidade e escalabilidade, ela pode ser ajustada para diferentes domínios e exigências específicas, e privacidade e controle, que mantém o processamento dos dados localmente, garantindo com a segurança. Agora a Joane vai falar um pouquinho sobre os trabalhos relacionados. Oi, gente, boa tarde. Agora eu vou falar um pouco dos quatro trabalhos, né, selecionados que se relacionam com o que nós estamos fazendo. O primeiro é o LM Studio, mais RAG, mais o NF-LLM. Pode passar. E o objetivo, né, desse projeto é demonstrar a integração do LM Studio e do NF-LLM com o RAG. E essa integração, ela permite que o RAG possa ser utilizado localmente e oferecendo uma privacidade e o controle e precisão dos seus dados. Pode passar. Então, o que que é o LM Studio, né? Ele é uma plataforma que gerencia modelos de LLM de forma local. Ele ajuda no treinamento, o ajuste e teste dos modelos. E você tem controle total sobre o modelo e os dados, sem depender de servidores externos. E o RAG, como a Júlia já tinha até dito antes, é a Marina, né? Ele vai combinar as buscas de informações em banco de dados e também na geração das respostas. E esse processo ocorre, né? Ele recupera os dados dos documentos mais relevantes e gera respostas com base nos dados que foram recuperados, gerando respostas mais precisas e contextualizadas, e utilizando as fontes de dados atualizadas. Pode passar. O NFLLM, eu acho que eu cheguei. Ele é uma plataforma, né? Ele é uma plataforma que permite a implementação e utilização de LLMs para serem treinadas, né, com vastas quantidades de dados textuais, e pode gerar textos coerentes, responder perguntas, realizar traduções. É, e a função, né, do NFLLM, ele é orquestrar a comunicação entre o LM Studio e o sistema de recuperação de dados, para garantir que as respostas sejam geradas com informações precisas e atualizadas. E o NFLLM, ele pode integrar diferentes bases de conhecimento. Então, como vai funcionar essa integração? O LM Studio, ele vai hospedar o modelo, né, da linguagem, e ele também permite o processamento local. O RAG, ele vai buscar os dados no banco de dados e os documentos localmente para encontrar as informações mais relevantes.
E o NFLLM, ele vai gerenciar a integração, ele vai conectar os modelos de linguagem com a recuperação de dados. E essa execução é local, né, tanto do LM Studio quanto do NFLLM, ele fornece uma privacidade, né, para o usuário, porque você tá rodando localmente, então você não tem a necessidade de ficar utilizando servidores em nuvens. Ele é ideal para casos onde os dados são sensíveis e precisam ser mantidos em sigilo. E também reduz os custos, né, com a infraestrutura em nuvem. E como funciona, né, esse fluxo de integração? Os documentos vão ser carregados no sistema. O encoder model vai gerar os embeddings dos documentos. Com isso, o vetor database vai armazenar esses embeddings para as buscas futuras. Aí o usuário ele vai fazer uma pergunta. Aí com isso, a consulta vai ser convertida em um embed e o sistema vai encontrar os documentos mais relevantes, né? Relacionados a esses embeds. Aí o LLM ele vai gerar as respostas com base nas informações que foram recuperadas. Pode passar. E a conclusão disso é que o LM Studio, o NFLLM com RAG, é uma solução bem robusta, né? Para rodar o RAG localmente. E essas duas combinações, ela oferece uma privacidade, né? Do controle, e precisão, do controle dos seus documentos também, tornando ideal para aplicações em áreas sensíveis. E também uma ferramenta bem poderosa para fornecer respostas contextualizadas e baseadas em documentos específicos. Agora, sobre o trabalho onde você é, envia o seu documento para uma LLM dentro usando o seu laptop, o seu computador. Pode passar. O objetivo é permitir que uma LLM possa acessar os documentos locais para responder a perguntas com base em conteúdos relevantes. Ele vai utilizar o RAG para gerar as respostas informadas e também os benefícios é o mesmo que o anterior, né? Você tem todo o controle ali, privacidade dos seus dados e autonomia. Pode passar. E o fluxo, você vai carregar, né? Você vai importar esses documentos usando o LangChain. Aí vai ocorrer uma divisão, né? Vai dividir, o seu documento vai ser dividido em chunks para facilitar a recuperação contextual. Aí, após isso, né? Vai ocorrer uma geração de embeds, né? Vão ser criadas representações numéricas dos chunks para buscar os seus dados por similaridade. E quais são os componentes técnicos, né? É o vetor database, ele vai armazenar esses embeds para serem buscados e esse vetor database ele fornece uma busca bem eficiente. Aí vai ser usado o Llama 2, né? Quer dizer, foi utilizado o Llama 2, que vai gerar as respostas usando os documentos. E de ferramentas utilizo o LangChain, o Hugging Face, faz e o Llama. E um exemplo prático seria o Airflow possui logs de auditoria. Aí o RAG vai buscar, o LLM, né, vai buscar nos documentos essa pergunta e vai gerar uma resposta precisa usando o contexto do documento fornecido. E as conclusões e benefícios disso é a privacidade, né? Escalabilidade também, porque ele vai se adaptar a diferentes tipos de documentos e perguntas. E, como a Júlia tinha dito antes, é ideal para ambientes controlados, como jurídico e saúde. Agora, falando um pouco do terceiro, né, trabalho que se relaciona com o nosso, é essa construção de um agente, né, que vai conversacional com o RAG, usando o LM Studio, ChromaDB e LangChain.
O objetivo do projeto é criar um agente conversacional privado para o setor da saúde. Ele vai usar o LM Studio, né? Que vai permitir que o agente funcione localmente e foi personalizar as respostas enquanto mantém os dados médicos protegidos. As ferramentas utilizadas foi o LM Studio, que ele vai gerenciar o LLM para o processamento local, o ChromaDB, que vai armazenar os dados para buscas rápidas e precisas, e o LangChain, que é o framework que vai facilitar a criação das pipelines para a conversa e a recuperação dos dados. E como esse agente funciona, né? Você vai fazer o input dos dados, você vai carregar os documentos médicos e após isso vai ocorrer o processamento local com o LM Studio. Ele vai gerar as respostas com base nos documentos que foram carregados e a recuperação vai ser feita com o ChromaDB, que ele vai buscar por similaridade para encontrar as informações específicas e relevantes para a conversa. E a vantagem do agente privado é os dados dos pacientes são processados localmente, protegendo as informações sensíveis. Ele pode ser adaptado para responder às perguntas sobre diferentes condições médicas e é ideal para ambientes com restrições de internet ou segurança elevada. E a conclusão desse trabalho é que esse agente conversacional privado vai ajudar os profissionais de saúde a acessar as informações críticas com segurança e privacidade. E existe a possibilidade de adaptar essa tecnologia para outras áreas, como jurídica, educação, e o seu benefício geral foi o maior controle e proteção dos dados sensíveis como uma ferramenta de fácil uso. E o último trabalho relacionado que nós selecionamos foi esse de construir um chatbot local, usando LLM RAG, que vai conversar com um PDF. E o objetivo, né, desse trabalho é demonstrar que a criação de chatbot usando LLM e RAG, usando documentos locais. Pode passar. As tecnologias utilizadas foi o Gemma, foi o LangChain e o Fast. O Gemma é um LLM, né, para gerar as respostas. O LangChain é o framework que vai integrar as etapas para buscar as respostas. E esse FES, eu não sei como se pronuncia, mas é um banco de dados vetorial para buscar respostas por similaridade. E como funciona, né, a pipeline do RAG? Você vai carregar os documentos e eles vão ser divididos em chunks. Aí vai ocorrer também uma codificação de embeddings, né? Os textos, né, desses PDFs vão ser convertidos em vetores. Aí, beleza. Aí a busca vai ser feita por similaridade, né? Vão ser feitas as recuperações desses chunks relevantes para a pergunta que foi feita. E com isso, o Gemma vai gerar as respostas com base no contexto da recuperação. Quer dizer que foi recuperado. E a interface foi feita com Streamlit. Ele é usado para construir interface, né, de chatbot no Python. E os processos são o upload de arquivos PDF e a busca no banco vetorial. E com isso, as respostas são geradas em tempo real. E um exemplo prático aqui seria o manual de eletrodomésticos, né? O usuário vai carregar o manual de uma máquina de lavar e o chatbot vai responder as perguntas específicas sobre o aparelho, tipo como drenar o filtro. E a conclusão, né, gira muito em torno mesmo da privacidade, do controle dos dados e como a aplicação futura ele pode ser um suporte técnico automatizado, um FAQ de produtos, consultas médicas, entre outros. E agora a parte da implementação que a Jéssica vai demonstrar. Boa tarde, tudo bem? Só compartilhar aqui, peraí, compartilha aqui. Aí vocês me falam se tá dando para ver bem ou se eu tenho que aumentar a fonte das letrinhas. Tá ótimo.
Então Tá dando tá, pra ver. Eu só ia pedir só pra você essa parte lateral do Explorer. Clica esse aqui. naquela. É isso. Isso. Olha. Depois eu vou precisar dele, mas por enquanto não. Então, Hum. para poder rodar a nossa aplicação local, primeiro a gente escolheu. A primeira coisa que você tem que pensar, tá? É qual seria o objetivo aqui. No nosso caso, era criar um chatbot sobre a disciplina de LLM. Eu já peço desculpa porque não deu para pegar muita coisa de arquivo, porque a minha máquina não conseguiu processar mais do que 10 arquivos, tá? Mas vamos aqui. Aí, quando você pensa assim, o que você quer fazer, você pensa como eu vou fazer, com quais ferramentas. Então, como foi dito lá no começo da nossa apresentação, semestre passado a gente apresentou um trabalho sobre LangChain, e vocês não sabem, vocês não estavam lá, mas uma das coisas que ficou pendente foi criar um chatbot. Eu fiquei muito frustrada, porque eu não consegui fazer o chatbot com o Stripe. Então foi exatamente por isso que escolhemos esse tema, porque eu queria ir lá e fazer o chatbot com o Retrive. E dessa vez, naquela época, eu estava fazendo o chatbot com o Retrive usando o processamento lá do meu amiguinho da OpenAI, sabe, do GPT 3.5. Dessa vez, eu consegui comprar uma máquina para rodar a LLM local, então a gente está fazendo tudo local. Então, foi escolhido o Oyama para rodar como se fosse um servidor, para poder colocar a nossa, a nossa LLM. O modelo que a gente está usando é o Llama 3.2, é o de 3B, tá? Para poder entrar as coisas, eu vou precisar de document loaders, que no caso é para poder apontar para o diretório, porque eu estou indo para um diretório e pegando todo mundo, o PyLoader, e já estou deixando pronto um CSV Loader, que é para poder carregar arquivos de CSV, para uma outra coisa que eu vou fazer depois, que não é da disciplina, mas que eu precisava aprender, tá bom? Eu vou precisar desse History Retrieval para poder pegar o histórico do que a gente conversou anterior, para poder trazer também, e a gente vai usar o Hugging Face. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a configuração das variáveis de scope. Por exemplo, aonde é o meu arquivo, aonde está o meu diretório com os arquivos. Então, eu coloquei dentro do próprio, vou até abrir um pouquinho, que era essa hora que eu ia fazer, o Explorerzinho aqui, que é dentro desse aqui, dessa pasta arquivos, eu tenho os PDFs que a gente vai usar, tá? Só Uhum. era isso. E o modelo que a gente vai usar para poder fazer as embeddings é esse modelo de Sentence Transformers que veio lá do Hugging Face. Por isso que eu estou importando a biblioteca do Hugging Face. E o modelo que está rodando aqui no Olhama é o 3.2. Eu já deixei o Olhama rodando aqui embaixo, ó, que é o para ficar mais rápido na apresentação. Então, eu estou rodando aqui, nessas sentazinhas, o Olhama puro. O Llama 2 puro, tá bom? Ele tá rodando aqui embaixo bonitinho. Deixa ele processando. Ó, ele me respondeu aqui, ó. Eu sou tal, a large nananã da meta. Então, ele tá rodando aqui. O Llama 3.2 e 3 bilhões. Então, primeiro a gente está fazendo a função para fazer o carregamento dos dados. Então, eu separei as fases assim: carregamento dos dados, vetorização. Depois a gente vem com a parte de criação de interface gráfica e acesso às coisas. Então, foi separadinho por assunto, as coisinhas, tá? Nesse caso, se eu colocar arquivo PDF e CSV naquela pasta, vai trazer todos os arquivos PDF e CSV. Qualquer outro arquivo que tiver uma extensão diferente vai ignorar. Então, ele vai carregar todos os arquivos daquela pasta que contenham a extensão que eu estou indicando, lá dos loaders, que é da community do LangChain. Eu carrego esses documentos todos numa lista e cada elemento dessa lista vai ser, digamos, um arquivo, tá? Que é o extend. Então, eu estou trazendo os meus documentos e colocando numa lista chamada documents. Depois a gente vem e vai fazer uma coisa que é configurar a parte de vetorização. Eu vou dizer como que ela vai funcionar.
Eu aprendi recentemente que o tamanho das chunks, se elas forem muito grandes, pode ser que dê repetição de palavras de uma chunk para outra. Então, evitar usar chunks muito curtas e muito grandes. Então, nesse caso, a gente está fazendo de 512 para evitar que a gente tenha esse tal de split lógico, que seriam trechos repetidos entre uma chunk e outra. Também é possível, tá, usar mais de um separador, que pode ser 2/n, o n, vírgula, quantos separadores você quiser, desde que você passe em lista. Então, a gente está dizendo mais ou menos o tamanho mínimo da chunk, o tamanho máximo da chunk, e como que você vai usar o que você vai usar como separador, que é espaço em branco, para não cortar as palavras no meio, dois espaços, duas quebras de linha ou uma quebra de linha. E aqui, sim, a gente está fazendo os cortes, pegando todos os documentos e criando as nossas chunks, criando ali, cortando ele em trechos de quantidade de tamanhos, tá? Que é o splitter. O splitter, nananã. Então, eu pego toda a lista e passo pela regrazinha que eu criei no splitter. E no split documents vai ficar lá a lista contendo todas as minhas chunks perdidas, as minhas frasezinhas separadas, tá? Quando eu tenho as frases, a gente vai para a parte de salvar as coisas na base de dados vetorial. Nesse caso, a gente está usando o Facebook Asimilarity Search, porque alguns dos meus colegas usaram durante esse curso, e eu achei legal trocar o ChromaDB por outra coisa, e também porque falaram que retornava mais rápido, do que assim, a similaridade melhoraria um pouco mais. Testei outras coisas, porém nem tudo rodava no Windows, alguns deles só rodavam no Linux ou no Mac. Eu até deixei a lista lá de quais bases de dados vetoriais existem, porque quais têm conexão com o LangChain, então é bem interessante. Então aqui a gente está dizendo qual o modelo que a gente vai fazer o embeddings, né? Qual o modelo de vetor que a gente vai usar da vetorização, que no caso foi o que eu indiquei lá em cima, que é o do Hugging Face. Então, eu peguei o modelo do Hugging Face, peguei, vai lá, pega o nome do modelo e traz para mim. E aqui está a função que vai fazer toda a criação. Vai pegar as nossas chunkzinhas, as nossas frases, e fazer a vetorização de cada uma delas. Vai salvar isso dentro de uma pasta chamada vector barra a base de dados dd.face. Então, vai criar um arquivo de base de dados vetorial lá, que eu consigo abrir com um leitor um leitor que eu tenho aqui em casa, se for o caso, que permite ver base de dados em arquivo. Então, manda salvar localmente, nesse caminho que eu coloquei, e me avisa que os documentos estão sendo inseridos, que eles foram inseridos. Essa função faz isso, tá bom? E aqui a gente vai começar a fazer o retrieval, que seria a conversa, já que é um chatbot. Então, no retrieval, primeiro eu preciso passar para ele a primeira coisa que a gente faz é dizer qual é a LLM. No caso, tá lá o Llama 3.2. A gente está fazendo um prompt de contextualização. Então, ó, você vai ter a história do chat, você vai receber questões, você tem que responder baseados nos documentos, não refrase, total. Esse texto de contextualização, esse prompt aqui, seria o prompt inicial, porque eu vou ter um prompt mais especializado depois, tá? Então, eu tenho dois prompts. Eu tenho o prompt do sistema, para que esse sistema serve, qual é o objetivo desse sistema, é aqui que eu vou contextualizar o tipo de sistema, tá? E aqui, estou colocando, esse sistema tem esse prompt, então ele serve para esse objetivo. E ele vai receber como entrada a entrada do chat, que é o chat history. E uma entrada humana. Então, vai pegar tudo que eu já conversei, mais o ser humano, para fazer comigo. E aqui, ele faz a criação do retrieval, aonde ele vai juntar o modelo, que é o Llama 3.2, o objeto do retrieval, que foi feito ali em cima, e a contextualização do prompt, que é o prompt geral, que seria o objetivo geral do sistema. E aqui a gente tem o prompt para poder fazer a conversa. Então, a gente tem aqui que é
o promptzinho que vai explicar, ó, que ele é um assistente pessoal, como que ele vai fazer isso? Ó, eu tenho que responder, ir lá nos documentos, fazer de 2 a 3 sentenças, não pode passar de 50 palavras, não pode me responder com outra pergunta, não pode. Esse prompt que a gente está usando aqui, ele é um pouco genérico e dá para alucinar com ele, tá? Eu estou deixando claro isso porque ele não foi travado para não sabe a resposta, não fala que não sabe. Ele foi desse jeito que ele tá para alucinar um pouquinho, para a gente ver alucinar. Porque não adianta nada fazer o reg se você não faz um prompt decente. Eu tô deixando claro isso porque tudo é combinado. Tudo que a gente viu durante o semestre, para poder melhorar o desempenho do sistema, né, da aplicação baseada em LLM, a gente também tem que trazer tudo que a gente viu durante o semestre, que é um prompt legal, que é ter uma máquina boa, uma técnica, escolher qual plataforma. Então, esse prompt ele permite a alucinação para provar que não é só o reg que resolve o problema. E aqui a gente está fazendo, ó, o prompt está fazendo, juntando a prompt de pergunta, né, que é o promptzinho que vai usar durante o chat. Está dizendo, então, de novo, que vai usar a história e que vai, como entrada, vai ser o human. E esse contexto, a todo momento, é o chat history e mais o objetivo geral do sistema, tá? E aqui a gente cria um negócio chamado Document Chain. Esse Document Chain, ele vai criar cadeias, vai criar cadeias para fazer os retrieval. Então, eu vou dar a pergunta e a LLM, e ali eles vão fazer, para quem explicou o LangChain, vai lá e vai fazer aquelas cadeias de chains para poder criar a resposta, tá? Então, ele vai criar uma resposta dentro do LangChain, usando o LLM e a pergunta lá nas cadeiazinhas, tá? E depois que vem isso, as questões, as cadeias de resposta, tá? Eu vou passar pelo reg, aonde a gente vai criar lá um retrieval chain, que é uma cadeia para fazer o retrieval, com todo o histórico do chat, a questão que foi feita na linha de cima, e aqui a gente vai juntar as coisas para responder. Então, para poder gerenciar todo o histórico do bate-papo, foi criada uma sessão. Ela tem um ID aqui e ela tem o histórico, ela começa em branco e vai sendo salvo todo esse histórico durante toda a conversa. Para poder rodar o reg, eu tenho que rodar isso aqui, ó. Enable with Message History, porque eu tenho que deixar o histórico do chat o tempo inteiro, porque é uma conversa que, teoricamente, continua, tá? Por mais que eu não tenha muita paciência. E aí eu vou apontando todos os objetos que a gente criou antes, ou aquelas variáveis que a gente apontou antes, que é a cadeia de RAG, a chave de entrada, que a palavra é input, o output tem que ser saída, como que eu sei que aí no histórico tem que achar a palavra chat history. Então, essas palavras input, chat history e answer tá dentro do históricozinho que a gente tá fazendo, tá? Lá durante a conversa. E aqui a gente vai fazer o modelo, vou começar a rodar. Então, quando eu faço esse split documents, vai rodar toda a parte de ir lá no diretório, carregar os dados e fazer os cortes das chunks. Quando eu faço esse vector database, eu vou ir lá, vou pegar as chunks e eu estou rodando todas as funções aqui embaixo, tá? Eu rodo todas elas antes de chegar na interface gráfica, porque dessa vez tem interface gráfica. Só que para poder ter na interface gráfica, a gente usa esse Generate Response. Esse Generate Response é a integração da interface gráfica para o meu amigo aqui, ó, para essa parte que está executando, para essa parte da aplicação que está executando. Porque lá dentro eu chamo esse, ó, Conversional Reg Chain, que é onde faz a criação das respostas com as cadeias lá de conversa, tá? E esse Conversional Reg Chains, eu dou a entrada, que é o que foi digitado na interface gráfica, e eu digo qual é a seção, ó, o ID da seção. E a partir dali começa a salvar o histórico do que a gente está fazendo. E aqui ele retorna para mim a saída, esse que é um answer. Eu não quero ver tudo, eu só quero ver
a tag da saída, porque quando eu faço esse conversion on reg, lá dentro tem vários parâmetros. Os Uhum. parâmetros, por exemplo, do system, então eu só quero a saída. A interface gráfica a gente fez com Streamlit. Ela ficou bonitinha. Então tá aqui, ele lê chatbot, write, ele tem um formulário, essa parte que eu tava deixando para rodar para vocês verem. Então, quando eu rodar essa parte, vai demorar um pouquinho, porque vai carregar tudo aquilo que vocês viram antes, tá? Toda aquela coisinha. Aí tá aqui o chat history e tal. Essa aqui tá comentado, porque seria as perguntas anteriores que eu fui fazendo, que ia ficando embaixo. Só que aí tava demorando mais para rodar por causa disso. Aí eu deixei comentado, mas funciona, tá? Então, agora eu vou rodar aqui, ó, nessa outra aba aqui embaixo, a aplicação. Para rodar, eu chamo o Streamlit run f.py, porque vai rodar no navegador de internet. Enquanto ela roda aí, eu vou trocar aqui, peraí. Eu vou deixar a tela toda, vocês vão ver minha tela toda, porque a hora eu vou oscilar entre o código e a hora eu vou oscilar aqui. Enquanto ela tá rodando, você vai ver aqui que vai carregar. Eu não sei, vocês estão vendo carregar uma barrinha? Aham. Sim. Isso. Carregou primeiro a Streamlit e depois vai carregar a base de dados vetorial, o document split tal. Então, quando ele termina aqui, enquanto ele está fazendo a parte daqui, ele fica aqui na telinha da Uhum. interface web, running. Então, ele está processando, fazendo o split, tudo bonitinho. E aqui, dá licença, que eu vou precisar disso. Quando a base de dados estiver pronta, vai aparecer aqui a pasta de vetorização. Quer ver que eu vou ter que reiniciar? Criou. Vector DB.story. E tá aqui, ó. Meu DB faz. Então, Uhum. ele terminou de fazer. Só que eu não posso fechar essa janela. Eu tenho que deixar essa janela aberta. Então, como eu deixo eu vou lá, só para me saber que eu não posso fechar, eu troco a corzinha. Por isso que o olhama também tá colorido aqui do lado. Eu também não posso fechar essas abas. E eu tenho a mania de fechar. Uhum. E quando aparece isso, lá que Uhum. o Vector DB foi pronto, eu consigo trabalhar no chatbot aqui. O nosso chatbot, ele tem 2 arquivos de revisão sistemática sobre LLM, 2 revisões sistemáticas sobre RAG e 2 revisões sistemáticas sobre Prompt Engineer. Não tem muito mais que isso, porque quanto mais arquivo eu ponho, mais demora para carregar. Então, se eu faço uma pergunta de algo que não está no contexto, ele vai devagar. Mas vamos começar assim, ó. Defina LLM. Aqui, ó, ele está fazendo a buscazinha lá no retrieval. Daqui a pouco ele vai fazer uma outra carregando a resposta. Esse carregando a resposta significa que já veio as coisas do RAG, já veio as coisas da base de dados vetorial e só está montando para escrever aqui. Dá um desconto. Minha máquina é nova, mas ela também. Aí, já quase sempre quando eu tenho dúvida, eu venho aqui dar uma olhada como é que está executando. Porque sabe como é que é, né? Se der erro, vai dar erro tanto aqui quanto aqui. Então, só um pouquinho. Ele tá assim, ó, gerando a resposta, significa que ele tá já gerando o texto. Finalmente, ele achou alguma coisa e vai por aí. Tá respondendo em inglês, tá? Porque todos os textos que eu peguei são em inglês. Se eu tivesse pego textos em português, estaria respondendo em português. Isso daqui, por mais que eu pergunte em português, ele vai responder usando a regra do texto que eu coloquei, tá? Usando o idioma do texto que eu coloquei e trazendo para mim coisas relacionadas aos textos que eu coloquei. Ó. Eu coloquei define LLM. Aí tá falando, ó, Large Language Models, Evaluation. Aí eu vi, ó, like ChatGPT, GPT-4, tal. Some bias. Aí eu posso vir e fazer assim, ó. A maneira como eu pergunto também influencia se ele vai ou não devagar na resposta, se ele vai ou não conseguir me dar uma resposta concisa conforme a entrada. É bem interessante isso. Uhum. Porque
Às vezes eu coloco defina tal coisa, defina reg, ele me traz a definição de reg. O que é reg, ele me traz uma coisa totalmente diferente. Então, a maneira como eu falo com ele, com esse prompt atual, pode ser que faça com que ele me encontre a resposta, como pode fazer com que ele faça, enrole lá e me traga uma coisa estranha. Esse estranho é porque está nos documentos. Em algum momento, em algum documento, tá usando aquela sigla, e é estranho, ó. Quando eu troquei a pergunta, ele já me trouxe algo que eu queria, ó. Como a gente tem pouca coisa, né, ó, então tá ali, LLM, tal. Aí, ó, defina, reg, porque são as três assuntos que eu tenho, tá bom? Não dá pra trazer mais que isso, senão eu ia ficar aqui. O teste que eu fiz com 15 arquivos ficou 10 minutos só aqui processando, mas processou. Aí eu achei que não precisava para mostrar o protótipo. Para mostrar o protótipo não precisava. Só um pouquinho. Gerando a resposta, me encontrou alguma coisa ou não. Ó, ele me trouxe, né, o que é método, combina, nananã, nananã. Olha, médico, tal. Mas se eu troco para o que é, pode ser que ele fique louco, tá? Pode ser que não. Que eu troquei os documentos. Uma outra coisa que eu percebi é a qualidade dos documentos, entendeu? Quando eu tinha documentos um pouco mais vagos, que tinham uma certa ambiguidade, como meus documentos eram poucos, as respostas tendiam a ter uma alucinação maior, uma resposta assim, muito estranha. Quando eu trouxe documentos um pouquinho mais robustos, mesmo que pequenos, que tinha lá definições e as coisas, por isso que eu peguei revisão sistemática, as respostas tenderam a dar uma melhorada. Porque eu tenho pouco documento, né? Nesse caso. Eu não tô fazendo assim, vai lá e sumariza esse aqui, ó. Então, tem coisas que, ó, interage do conhecimento externo, de fontes externas. Nananã, nananana, nananana. E a outra coisa que eu tenho é defina engenharia de prompt. E depois a gente vai para o que é, para você ver que vai gerar, mesmo tendo uma ideia muito parecida, vai gerar respostas diferentes, tá? Transformer Based After. E aí eu vou mostrar perguntas de coisas que não tá no nosso contexto, tá? No nosso track. Só um pouquinho. Ó, nesse caso, saiu em português. Provavelmente porque um deles deve estar em português, um dos arquivos. Ó. Isso inclui técnicas de consistência, cadeia de pensamento. Mas veja bem, só está em português porque o arquivo que ele pegou está em português. Senão, ia sair em inglês. E engenharia de prompt. Aí vai surgir algumas perguntas do tipo: mas e se eu quisesse colocar mais documentos, ou em vez de trabalhar com esses documentos que você está trabalhando, Jéssica, eu queria trabalhar com outros? Eu tenho que sempre lá na pasta trocar. A gente também tem um outro modelo de chatbot que a pessoa sobe o documento que ela quer, o PDF. Na realidade, ele só serve para PDF, tá? O PDF que ela quer, e aí é feito o retrieval na hora. Também demora um pouquinho. E ali em cima você pode pedir para sumarizar, fazer perguntas sobre o documento. Peraí que eu já vou mostrar essa. Tudo bem aqui? Eu não mostrei. O que... Faz uma pergunta aí de algo... o que é LangChain? LangChain não tem. Plural. Enquanto ele processa aqui, eu vou trocando aqui, tá? Esqueci que vocês estão vendo a minha tela toda.
Enquanto ele vai trocando aqui, eu vou trocando aqui. Bem, deixa eu vir pra cá. Pronto. Ah, viu? Eu coloquei algo que tá fora. Ele alucinou. Bonito, porque o nosso prompt, ele não tá feito pra cobrir esse tipo de coisa. É proposital para mostrar que não é só ter um reg para ter um sucesso. Você também tem que construir um prompt legal, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela toda de novo. Esse outro aqui, ele é um chatbot. O código é igual. A única diferença para a parte de reg tá igual. A única diferença é que aqui embaixo, na partezinha de vai ter uma parte aqui de carregar arquivo, de fazer o upload do arquivo. Mas não tem problema nenhum. Deixa eu só rodar ele. Primeiro eu tenho que fazer assim. Só um momento, please. Primeiro eu tenho que selecionar o interpretador, rodar. Eu tô rodando no Anaconda. Pronto. Aí eu rodo aqui, que eu já tinha deixado rodado. E aí sim eu rodo o Streamlit. Só um pouquinho. Deixa eu carregar o Streamlit. Tá rodando. Eu não vou deixar nessa aba o Olhama aberto, porque o Olhama é o servidor, já tá rodando, tá? Eu já carreguei ele, tudo bonitinho. Tá rodando em outra coisa do VS, mas ele tá rodando. Esse aqui é só para mostrar uma outra interface gráfica que a gente fez e que permite carregar os arquivos na hora. Por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar na área de trabalho, tá? Vou pegar qualquer coisa aqui. Esse não vai ter, mas esse vai ter. Eu vou pegar, por exemplo, aqui eu estava fazendo testes com os arquivos daqui, do professor. Então, eu vou pegar esses arquivos que são da aula e eu vou carregar eles agora. Aí eu vou mandar processar o PDF. Então, também tem a possibilidade de conversar sobre os seus documentos, sobre os documentos que você está passando. Essa também foi a segunda aplicação que a gente fez. Lembrando que o REG é igualzinho de um para o outro. O que mudou foi só a interface gráfica e que, em vez de... E aqui, ó, para esse do upload, ele criou a base de dados agora e trouxe os documentos. Então, eu não quero deixar fixo o assunto, eu quero saber. Aqui tá um pouco genérico, tá? Porque eu peguei o material da aula para fazer os testes. Ele vai me responder, ó, do jeito que tá no material. E eu vou saber qual foi o arquivo que foi usado. E aqui tem um cálculo de similaridade, de relevância. O quanto que é relevante para essa informação. Ela tem um score de 0,58 de confiabilidade. Porque o nosso prompt aqui, ele é genérico, então dá para poder calcular essa relevância para poder saber se é ou não confiável. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Ó, o reg está aqui embaixo. Mhm. Aí eu vou ver quais documentos que usou.
são aqui, ó. Ele vai me dizer qual é o nome do documento que ele usou. Período. E aqui ele vai calcular para mim a, o quão próximo esse texto gerado tá dos documentos. 0,54. Algum outro Uhum. teste? Se quiser algum documento, porque eu só digo que não dá para ser documento que é impresso, porque eu não usei a biblioteca que pega arquivos digitalizados ou impressos. Eu só usei a biblioteca que lê mesmo o PDF. Eu testei essa Uhum. parte e não estava funcionando. Uhum. Acabou, gente. Pergunta sim, não? Gravou, parou? Posso parar aqui? Pode.